mercantilismo e da colonização portuguesa na América. Então, esse é o título da nossa aula de hoje. Como que o processo que vai terminar com a independência do Brasil, na verdade, está associado a uma crise do modelo mercantilista. Então, nas aulas passadas, nós falamos, né, sobre o conceito de modo de produção, desse período de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, e como que o processo de colonização que ocorre com a expansão marítima e comercial, ele é parte integrante, né, desse período de transição, onde a gente ainda não é propriamente capitalista, a gente está começando aqui no século XVIII, nesse período, as revoluções lideradas pela burguesia, que vão inaugurar propriamente o modo de produção capitalista, mas também já não é mais um período característico do feudalismo clássico, por isso que a gente costuma falar que é um momento de transição. Nós já temos uma economia mercantil baseada no comércio, não mais apenas na agricultura, um comércio que se dá em escala mundial, né? Mas ainda tínhamos um modelo de sociedade, principalmente do ponto de vista político, estruturado ainda a partir das velhas ordens feudais, né? Aquela velha divisão feudal de clero, nobreza e a plebe, incluindo aí nessa plebe a própria burguesia, né? Esse modelo ainda persistia. Então, ainda não é propriamente uma sociedade capitalista burguesa. Ela está em processo de construção. Então, o processo de independência que acontece tanto na América Espanhola, na América Inglesa, na América Portuguesa, acontecem num contexto de crise do modelo mercantilista. Então, dentro dessa crise do mercantilismo, ocorre a crise da colonização portuguesa na América, e resultando na emancipação política do Brasil, ou independência do Brasil, ou formação do Estado brasileiro. O processo de independência do Brasil é um assunto que nós vamos estudar depois, tá? Aqui nós vamos focar nessa crise desse modelo de colonização. Essa crise do mercantilismo, ela se apresenta, no caso português, e para nós aqui na América Portuguesa, a partir de uma contradição. Que contradição é essa? A gente vê acontecer ao mesmo tempo uma crise em Portugal, uma crise na metrópole, uma crise econômica em Portugal, ao mesmo tempo em que nós vemos o desenvolvimento da colônia. Então, parece contraditório, porque se a economia da metrópole depende da colônia, e a gente vê que a colônia está se desenvolvendo, né? Houve o desenvolvimento da produção açucareira, houve o desenvolvimento da pecuária, houve o desenvolvimento da exploração das drogas do sertão, toda a região amazônica, houve o desenvolvimento de outras atividades paralelas, como a exportação do couro, por exemplo, através da pecuária. Enfim, houve um crescimento territorial. Então, era para a metrópole estar se aproveitando desse crescimento, ou seja, era para estar aumentando os lucros, né, da metrópole. Então, por que isso não acontecia? Bom, nós sabemos que é porque, na verdade, o que estava acontecendo era uma crise independente da questão colonial. A crise que ocorria era uma crise do próprio mercantilismo. Por quê? Porque nesse momento o que estava acontecendo era a expansão da Revolução Industrial, das ideias liberais, e Portugal não seguiu esse processo. Então, por mais que a colônia estivesse se desenvolvendo, a metrópole não acompanhava esse desenvolvimento, não por culpa da colônia, mas sim pela mudança na estrutura política e econômica que acontecia lá na Europa, e Portugal não participava desse processo. Então, a gente vê aqui
Quando a gente fala em crise do antigo regime, do que nós estamos falando? Quando a gente fala do século XVIII, 1700 e alguma coisa, principalmente a segunda metade do século XVIII, né, a partir da década de 1750 mesmo, o que a gente vê é o avanço das ideias iluministas e do pensamento liberal. Quando a gente fala em ideias iluministas, a gente está falando do triunfo da razão, da luz da razão sobre as trevas sendo uma referência, né, ainda a um modelo de sociedade feudal, orientado por princípios religiosos, supersticiosos, enquanto que no século XVIII surge o triunfo da razão, né, a revolução científica que acontece no século XVII, com a física, com as ciências naturais avançando, né? E a própria forma de ver a economia e a sociedade começa a se basear em valores racionais, né, científicos. Quando eu falo da política, dentro desse ideário iluminista e da economia também, tenho destaque as ideias liberais. Do ponto de vista político, o liberalismo defende a organização da sociedade a partir das leis, né, a partir de um contrato social feito entre os governados e o governante, através das leis, o contrato, na verdade, é a Constituição, que deve estar acima dos governados e também dos governantes, ou seja, o fim do poder absoluto dos reis, né? E do ponto de vista econômico, um modelo de sociedade baseado nas liberdades econômicas, na liberdade de comércio, né? Contra a ideia do Estado controlando o comércio e a economia através dos monopólios, né? Na verdade, ao contrário disso, a ideia da livre concorrência, enfim, isso são ideias do final do século XVIII que fazem parte desse conjunto iluminista. Né? Junto com isso está acontecendo a Revolução Industrial. Então, a gente vê, desde o século XVII, as razões do pioneirismo inglês nesse processo. No século XVIII, nós vimos a Inglaterra investindo na produção industrial, o avanço das manufaturas, o surgimento do sistema de fábricas, e já na segunda metade do século XVIII, o aparecimento das primeiras máquinas movidas a vapor, acelerando esse processo industrial. Né? Então é tudo acontecendo ao mesmo tempo. E isso evidencia o quê? A crise do antigo regime, baseado no absolutismo, baseado no mercantilismo. Né? Essas mudanças econômicas, né, trazidas com a Revolução Industrial, provocam a necessidade de se ampliar os mercados. A capacidade de produção que os países industriais têm começa a trazer a necessidade de se ter mercados consumidores mais amplos. Mercados consumidores, portanto, que não estejam presos a laços coloniais de exclusividade. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina só, eu tenho a Inglaterra se desenvolvendo industrialmente, né, produzindo a beça, produzindo muito tecido, produzindo muito mais tecido do que a capacidade do mercado inglês tinha de consumir esse tecido. Então era necessário exportar esse tecido para outros mercados. O problema é que quando a gente olha para a América, o que poderia ser um mercado estava preso aos laços econômicos mercantilistas com as suas antigas metrópoles. Os ingleses não podiam livremente exportar os seus tecidos para o Brasil, ou para a Argentina, ou para a Bolívia, né? Por quê? Porque eram colônias que estavam presas às suas antigas metrópoles, a Portugal e a Espanha. Não poderia explorar recursos naturais do continente africano, porque boa parte do continente africano estava sob domínio português. Não poderia exportar suas mercadorias para a Ásia. Por quê? Porque boa parte da Ásia era colônia de Portugal. Então, a Revolução Industrial e a capacidade de produzir cada vez mais, quase que ilimitada capacidade de produção, exigia o fim desses antigos laços coloniais para que
houvesse a ampliação desses mercados. Então, a Inglaterra começa a se colocar no século XVIII, no final do XVIII e principalmente no século XIX, como a principal defensora dessa ideia do livre comércio e, ao mesmo tempo, havia ainda esse grande império colonial português, sendo que um império colonial mercantilista, e o governo de Portugal tendo que sustentar, que manter, que administrar ainda esse antigo império colonial que vinha sendo agora ultrapassado, questionado pelas novas práticas econômicas que não eram mais as práticas econômicas do mercantilismo. Então é nesse sentido que se dá essa crise. É um antigo regime sendo ultrapassado por um novo modelo. Esse novo modelo se baseando na produção industrial e nas necessidades que essa produção industrial traz. Paralelo a isso, a essa crise da metrópole, essa crise de Portugal, nós tínhamos o desenvolvimento da colônia. E quando eu falo em desenvolvimento colonial, eu estou me referindo às transformações que ocorreram aqui na América Portuguesa ao longo dos séculos 17 e 18, que foram os assuntos das nossas últimas aulas, a expansão territorial e a mineração. E a gente tem, principalmente a partir também da segunda metade do século XVIII, que é o avanço, né, na metade aí do século XVIII, que é o avanço da produção mineradora, né, essa região das minas de ouro acabou representando um ponto de integração entre as diferentes regiões da colônia, ou seja, a região mineradora ali no centro da América Portuguesa conseguiu integrar as outras atividades que aconteciam, o comércio de escravos para aquela região, o comércio de alimentos para aquela região, a circulação de pessoas, a atividade mineradora sendo uma atividade urbana, que traz também um novo modelo de organização da sociedade, e inclusive um modelo de sociedade urbana, onde também começam a circular ideias. Olha só, gente, eu estou... na década de 1750, 60 e 70, nessa segunda metade do século XVIII, é quando estão sendo publicados na Europa as obras que influenciaram as ideias políticas e econômicas do liberalismo, né? Então, por exemplo, em 1751, na França, foi publicada a Enciclopédia. E essas notícias chegam aqui, né, também na América, e quando chegam na América, chegam principalmente nessas áreas urbanas, principalmente nessa região mineradora. Por que eu falei da enciclopédia, assim, de repente, qual a importância da publicação da enciclopédia? É a mesma importância que tem o Google e a internet hoje, né? Sendo que talvez um impacto ainda maior, porque no século XVIII você está rompendo, a enciclopédia seria reunir através de uma única obra, em vários volumes, em 15 volumes, o conhecimento racional, técnico, científico, sobre todos os fenômenos da natureza. Tudo que até então era explicado pelo viés unicamente religioso, passava a ser agora explicado através do experimento, da experimentação científica, né? Então isso teve um impacto muito grande, principalmente no universo burguês. Em 1762, a gente tem a publicação do Contrato Social de Rousseau, que é justamente a obra que defende o fim do absolutismo e a organização da sociedade a partir de um pacto, de um contrato, que é a Constituição, que são as leis, entre os cidadãos, né, e o governante, né, através da representação política, através do parlamento. Então, tudo isso começa a ser pensado nesse momento. Na mesma década de 1760 é que está sendo inventada a máquina a vapor, lá pelo Watt, pelo James Watt, na Inglaterra. A gente tem também o Tratado de Economia Liberal, A Riqueza das Nações, de Adam Smith, sendo publicado ali em 1776, o mesmo ano em que ocorre a independência dos Estados Unidos, e também influenciado por todas essas ideias. Então, vejam, todo esse conjunto de coisas que
que está acontecendo lá na Europa e na América do Norte chegam aqui na América Portuguesa, principalmente pela região das Minas, né? Por conta desse caráter urbano né, de circulação de ideias, culturalmente enriquecido e tal. A região mineradora, além de ser um ponto de integração, representou bastante esse movimento de interiorização da América Portuguesa, né? O centro econômico passa a ser essa região central, que vai desde Minas até o Mato Grosso. Todas essas transformações ao longo do século XVII e XVIII foram oficializadas em 1750, quando foi feito um acordo entre Portugal e Espanha, renovando, digamos assim, os limites, né, entre a América Portuguesa e a América Espanhola, para substituir de uma vez por todas o antigo Tratado de Tordesilhas. Aquele Tratado de Tordesilhas, lá de 1494, que desde 1580, com a União Ibérica, já não tinha mais validade, porque a América Portuguesa e a América Espanhola se uniram também, né? E ao longo do tempo, a partir daí, o que a gente viu foi essa interiorização da ocupação portuguesa na América. Então, isso trouxe a necessidade de se atualizar esses limites. Isso foi feito nesse Tratado de Madrid, que desenvolveu esse mapa aqui do Brasil. Esse mapa do Brasil aqui, né, ele mostra a região norte, né, em verde aqui, toda a área onde se exploravam os produtos amazônicos, as chamadas drogas do sertão, a presença, aqui são cruzes amarelinhas, né, a presença das missões jesuítas em toda a bacia amazônica e também aqui no norte, né, a divisão territorial já bem próxima ao que se tornaram os limites do Brasil, depois que ele se torna independente, né? Com a exceção aqui do estado do Acre, que foi incorporado aqui já no início da República, né? Já bem muitos anos depois, já no século XX, né? Algumas mudanças aqui também nos limites de fronteira com o Paraguai, né? Uma parte que passou a integrar aqui o estado atual do Mato Grosso do Sul e que antes pertencia ao Paraguai. Aqui as diversas missões jesuítas que tinham na Bolívia, na Argentina e no Paraguai, né? Mas esse limite já é, então, bem diferente do que era o limite de Tordesilhas. A gente viu que com as drogas do sertão, com a pecuária, que é essa mancha marrom aqui, com a mineração, que é essa outra mancha aqui mais dourada, né? A gente teve uma expansão para o interior. O Tratado de Madrid, ele estabelece, então, esses limites aqui. Então, vejam que a América Portuguesa, ou as terras do Brasil, representam, na verdade, um imenso território colonial, ou seja, a colônia supera a metrópole, inclusive, né? Que é esse ponto aqui, né? A superação da metrópole. A colônia supera a metrópole, do ponto de vista econômico, né? Com todas essas atividades econômicas que se desenvolviam aqui, e demograficamente, né? Claro, a imensa maioria da população portuguesa não vivia em Portugal, e sim na América Portuguesa, né? Ou seja, reunia totalmente as condições de se tornarem um país. Só que isso ainda não fazia parte dos horizontes dos colonos que viviam aqui no Brasil, mas não existia aqui ainda um sentimento de nacionalidade brasileira. O que se tinha era nacionalidade portuguesa. Todos aqui eram portugueses, vivendo na América. Eram portugueses porque seguiam o governo de Portugal, porque a língua falada, pelo menos por boa parte das pessoas, era o português, as leis eram emitidas pelo governo português, a moeda que circulava era a moeda portuguesa, ou seja, aqui era Portugal. Não havia ainda esse sentimento de nacionalidade. O que nós vamos ver até o final da aula aqui é como surge esse sentimento, né? Que a gente vai ver também que não vai ser um sentimento de nacionalidade brasileira,
Os sentimentos de nacionalidade que vão começar a surgir aqui, eles serão regionais. Ainda falando aqui voltando aqui a esse item anterior, 1750 também marca o início da Era Pombalina. O que é a Era Pombalina? É o período aqui de 1750 a 1777. É o período do governo do rei Dom José I em Portugal, e é o período em que vai fazer parte desse governo, ocupando o cargo que corresponde ao cargo de primeiro-ministro, né, o Marquês de Pombal. Ele vai implementar uma série de reformas, uma série de mudanças políticas, tanto lá em Portugal quanto aqui na América, e essas mudanças e essas alterações, essas transformações, em grande parte serão responsáveis pelo surgimento desse sentimento de nacionalidade não portuguesa, digamos assim, né? Ou seja, nós aqui na América não somos portugueses, não, nós somos outra coisa, né? E isso começa a acontecer ao longo desse período aqui da Era Pombalina, ou das reformas pombalinas. Então, ainda falando desse desenvolvimento colonial, né, do crescimento territorial, do desenvolvimento econômico, a América Portuguesa também possuía um mercado interno muito intenso, por conta da região mineradora, que eu já mencionei, mas também possuía possibilidades de um mercado externo muito promissor, né, se conseguisse se livrar do domínio português. Ao longo de todo o período colonial, através do contrabando, né, o açúcar e a aguardente, ou seja, a cachaça produzida em Pernambuco, o açúcar produzido na Bahia, o tabaco que começa a ser explorado na Bahia, esses produtos, eles eram comercializados por fora, né? Ou seja, sem a participação de comerciantes portugueses, com a África, né? Tanto em Angola quanto na costa da Mina, no Golfo da Guiné. Havia a presença de comerciantes ingleses, franceses, holandeses, fazendo o contrabando aqui, né? Então havia a possibilidade também de se desenvolver um mercado externo independente de Portugal. Isso mostra que a colônia, a América Portuguesa, não dependia mais de Portugal, né? Essa constatação, essa ficha cai também durante esse período aí da chamada Era Pombalina. E, por fim, a colônia também vinha desenvolvendo uma cultura própria, né? Porque tinha contato com os movimentos culturais europeus, com a literatura, com as artes plásticas, né? A gente teve, na região mineradora, principalmente, o desenvolvimento do chamado barroco mineiro, né? Na arquitetura, na literatura portuguesa desenvolvida aqui, sem contar a existência desde o início da colonização, né, de um mesmo que precário sistema ali de ensino comandado pelos jesuítas. Porém, a publicação de livros, a circulação de material impresso, né, e a existência de jornais, etc., que era algo que estava começando a acontecer nesse momento do final do século XVIII, era proibida aqui na colônia, justamente por ser colônia. Então, na verdade, o que a gente vai ver aqui no final da aula é essa tomada de consciência do que é ser colônia, do que significa ser colônia. Significa ter todas essas possibilidades, mas ter proibições, limitações, por pertencer a uma metrópole. Então começa a surgir o sentimento da necessidade de romper esses laços coloniais.